Jornalista Beto Almeida, entrando em um outro assunto agora no nosso bate-papo político. O ex-presidente Jair Bolsonaro demonstra abatimento, admite que se soubesse do estrago pela ausência de vacinas, teria recebido em 2022 a imunização contra a Covid-19 e poderia ter ganho a reeleição. Fragilizado, Bolsonaro sente os efeitos de um velho adágio popular: rei posto, rei morto. Mais informações agora com o repórter Sátiro Salles. Um provérbio popular conhecido por muitos que, após a perda de perder, surge o abandono pelos aliados de circunstâncias ou pelos amigos de ocasião. Isso retrata bem o que enfrenta o ex-presidente Jair Bolsonaro. O provérbio popular diz: rei posto, rei morto, e se reflete também na ausência de força, de poder e da caneta. Quando o rei comete desatinos, a situação após o fim do poder é ainda mais angustiante. Alvo de investigações sobre uma suposta fraude no cartão de vacinação, de investigações que envolvem o filho Carlos Bolsonaro em um processo de desvio de dinheiro de verba parlamentar, a conhecida rachadinha, e de olho no TSE e no STF, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro não escondeu, durante uma reunião com caciques do PL, o seu abatimento, com tantos contratempos que o deixaram fragilizado sobre uma eventual projeção para as eleições de 2024. Ao conversar com aliados, de acordo com depoimentos de participantes da reunião, demonstrou um abatimento, principalmente com a ação da Polícia Federal, que apreendeu seus cartões de vacinação contra a Covid-19 na residência do ex-presidente. Bolsonaro teria confessado ainda que, caso quisesse se valer da vacina contra a Covid-19 para alguma coisa, teria tomado as doses para não sofrer esses desgastes na campanha eleitoral que lhe custaram a reeleição. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Olha, o ex-presidente Bolsonaro está chegando a uma conclusão tanto quanto tardia, vamos admitir. Ele realmente teve ontem uma reunião com as lideranças do seu partido, do PL em Brasília, se mostrou de fato abatido e admitiu para os próprios caciques do PL que deveria ter se vacinado, porque ao ter feito isso, na avaliação dele, ele poderia ter, vamos dizer assim, anulado parte da rejeição que ele enfrentou durante a pandemia, e ele acha que poderia inclusive ter vencido a eleição. Mas ele manteve a teimosia do discurso, manteve a tese de que era contrário à vacinação e deu no que deu. E agora está se vendo as pressas assim de ter inclusive uma ação maior, inclusive de prisão, porque tem muita coisa envolvida aí nessa fraude que foi praticada. Ele passou para os seus aliados de que não tem qualquer envolvimento com a questão da fraude nos seus cartões de vacinação, que não tomou conhecimento e que não teria necessidade de fazer isso, por exemplo, para viajar. Só que, na realidade, as investigações da Polícia Federal mostram o contrário. O presidente Bolsonaro está se sentindo isolado, sem a força da caneta que tem o presidente da República, totalmente afastado dos poderes de decisão. E é aquela história, quando você perde a força e o poder político, aí, amigo, todo mundo naquela fase bem popular, todo mundo quer pegar na cauda do boi, como se diz. O presidente Bolsonaro se arrependeu, ou se é que está arrependido, tomou essa decisão já muito tardia. Poderia ter feito a avaliação e o seu entorno poderia ter ajudado nesse sentido de mostrar quais eram os estragos e esse impacto político que poderia provocar. E olha que isso pode ter reflexos maiores, inclusive também não apenas na questão jurídica, mas política. Porque até quando, por exemplo, o PL e todos os aliados que estão hoje no PL vão aguentar esse desgaste? Porque o partido também sofre com isso. O PL fez uma bancada de 99 deputados federais. É uma bancada bem significativa, mas uma sequência de desgastes seguidas, e isso pode trazer, inclusive, problemas futuros para o próprio PL, que é o atual partido ao qual o presidente Bolsonaro está afiliado e que o partido ainda continua apostando como uma opção, não, se não ele propriamente, mas de quem está no entorno dele, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Não é algo bom. Bom,
A gente vai ainda conversar aqui, porque também tem problemas em relação ao atual governo, principalmente na articulação política. Isso é outro caso. Mas antes disso, Marcos, eu quero dizer que tem pelo menos boa notícia numa sexta-feira. Quando eu digo boa notícia, é o seguinte: o presidente Lula, antes de viajar para Londres, para a coroação do rei Charles III, que é hoje, já chegou a Brasília, ela chegou em Londres e estava para chegar em torno de 7 horas da manhã no horário de Brasília. Então, ontem mesmo, ele assinou um decreto já colocando a antecipação do pagamento do 13º salário dos aposentados do INSS. São pelo menos 30 milhões de beneficiários que vão ser aí incorporados por essa decisão do presidente, né, englobados, que é exatamente o pagamento de 2 parcelas, vai ser feito em 2 parcelas. A primeira já agora no mês de março, e a outra em junho. Então, e é uma forma, inclusive, também de dar um pouco de alento no bolso dos aposentados e melhorar a economia. Essa é uma notícia boa. É claro que tem que se preparar, porque quem recebe o seu 13º salário agora, lembre-se, no final do ano não vai ter 13º salário não. Então, para quem souber economizar e guardar é uma coisa, para quem não souber vai ter que lembrar que agora nesse momento é bom, mas depois nem tanto. E outra coisa também, Marcos, que vale lembrar, o pessoal o que recebe hoje os beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada, aquela que é da LOAS e tal, infelizmente eles não têm, né, direito a 13º salário, porque não é de fato uma aposentadoria.